Seja muito bem-vindo ao canal, já deixa o seu like antes que você esqueça, depois do final do vídeo, se você quiser, você retira o seu like sem problema nenhum. E hoje a gente vai falar aí de Provérbios capítulo 2. Já também se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha, e ativando o sininho você vai receber nossas notificações. Estamos aí continuando a série de Provérbios, né? Estamos no comecinho dela e vamos para Provérbios capítulo 2. E Provérbios é uma série bem curtinha, quer dizer, na verdade ela tem 31 capítulos. Esse capítulo 2 que é o curto. Então é um dos capítulos mais curtos que tem. E a gente viu no capítulo 1 sobre como a sabedoria ela clama e fala a respeito de como as pessoas devem buscar. Então enfatiza a importância de se buscar a sabedoria e fala sobre a consequência aí de quem não busca sabedoria. Na verdade, todos os provérbios vão meio que falar a consequência de quem não ouve a sabedoria. Só que aqui no Provérbios 2, ele vai enfatizar principalmente a questão da responsabilidade humana sobre estar buscando essa sabedoria, esse conhecimento. Então vamos, sem demora, começar. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, ou seja, que ele coloca no condicional. Então é uma questão da pessoa aceitar a palavra da sabedoria e guardar os mandamentos no coração. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata, buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então a gente vê essas condicionais aqui e a gente vai falar. Então, primeiro, aceitar é uma coisa passiva. Então, ativamente a sabedoria ela trabalha. Você de alguma maneira tem que aceitar. Tem que dar ouvidos e inclinar o coração. Também fala a respeito de uma sabedoria que se recebe passivamente, ou seja, a sabedoria de alguma forma ela trabalha passivamente na mente dos filhos de Deus. Só que ela também tem o ponto ativo, se clamar. Então, enquanto aqui nesses dois versículos a gente vê um agente passivo naquele que recebe, aqui coloca o agente como aquele que é responsável também por buscar. Então, de alguma maneira, aquele que se propõe a buscar a sabedoria, ele tem uma parte, que é a parte dele, vamos colocar aí 50%, em que ele deve buscar e agir ativamente. E o outro 50% é o que? Vem passivamente de acordo com a talvez a situação, de acordo com alguma aplicação, de acordo com uma série de fatores que a gente também não vai saber. Então essa pessoa ela tem que clamar por entendimento e gritar bem alto. E quando ele fala em relação a clamar e gritar, está relacionado à questão da pessoa se expressar em relação a esse propósito. Então a sabedoria ela tem que ser expressa, essa vontade ela tem que ser expressa. A sabedoria também deve ser expressa. Então, não só isso, no sentido dela deve ser expressa, mas ela deve ocupar a mente como aquela mente que busca constantemente obter um tesouro escondido. E a pessoa que está à procura de um tesouro escondido, ela tem o foco todo nisso, ela não divide muitas vezes a sua mente com tarefas desnecessárias. Então aqui colocamos a receber passivamente a sabedoria e aprendemos como recebê-la ativamente, clamando, gritando por ela, procurando diligentemente. Ok? Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, quando tanto a sabedoria passiva como ativa, então você estando buscando e estando recebendo, se propondo a receber, você conseguir fazer isso, você entenderá o que é temer ao Senhor. Lembra que no Provérbios passado a gente falou sobre o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Então, o temor ao Senhor, ele é o princípio, mas é meio difícil entender o que é o temor ao Senhor. Mas as pessoas que se propõem a buscar a sabedoria, com certeza elas vão entender o que é o temor ao Senhor e acharão o conhecimento de Deus, as coisas relacionadas a Deus. E por que isso? Porque o Senhor
é quem dá a sabedoria. Então o Senhor dá a sabedoria e da sua boca procede um conhecimento e discernimento. Então a sabedoria é algo que vem ativamente da parte de Deus para o homem. Mas o que o homem tem que fazer? Clamar, se expressar, buscar e buscar diligentemente. E aí quando a gente entende o que é isso e acha o conhecimento de Deus, Deus ele vem e retribui. É a mesma coisa de você, é como se Deus estivesse guardando um monte de tesouro e aquele tesouro é de Deus. E ele dá a quem ele quiser. Só que ele só vai dar aquele tesouro a quem achar a porta do tesouro. E a porta do tesouro sendo algo assim, é difícil de se encontrar. Mas quando você bate nessa porta e vê, automaticamente Deus te entrega, como se você só precisasse chegar até lá e uma vez estando lá, o Senhor ele vai passivamente, então você só é necessário receber. Então, em um ponto você precisa buscar ativamente, só que em outro ponto você recebe passivamente. Uma coisa muito interessante. Isso aqui mostra também que a sabedoria, de alguma maneira, ela não vem pelas obras das nossas mãos, apesar de nós necessitarmos buscar. Então, mesmo a sabedoria, ela vem de Deus e Deus dá a quem Ele quer. Então, se Deus dá a quem Ele quer, é um presente, é uma graça, é um dom, é algo que vem do céu e não conquistado pelas obras dos homens. Ele reserva a sensatez para o justo, uma pessoa sensata, uma pessoa que, sabe, não é maluca. Ninguém fala assim, é maluco, mas não é aquele maluco de, fala alguma, pensa coisa doida, igual já me chamaram muito de maluco. Ou você pensa muitas coisas meio doidas. E para mim não tem problema não. Isso daí é tranquilo, mas quando eu ajo com sensatez. Quando eu preciso tomar decisões assertivas na minha vida, eu busco sempre a sabedoria em Deus, ele me dá. E aí eu ando em retidão, aí na sensatez que Deus ele me fornece. Como um escudo protege quem anda com integridade, justamente isso. Então, a sabedoria, ela protege a pessoa que anda com ela e protege de maneira íntegra, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então a própria sabedoria ela já é escudo, a gente já viu que é sensatez, ela viu que ela guarda, ela protege o caminho. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Então aqui é meio que a conclusão disso daqui. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, até que a sabedoria adentre o nosso coração, o conhecimento, às vezes, ele é desprezível à nossa alma. Então, muitas vezes a gente despreza o conhecimento, mas na verdade, porque a sabedoria, essa semente, não entrou no nosso coração. O bom senso o guardará e o discernimento te protegerá. Mais uma vez, aqui falando de proteção sobre aquele que tem buscado. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavra perversa. Ou seja, a pessoa que for sábia, ela não vai ficar no caminho dos maus. Não porque o mal vai o retirar, mas porque ela vai ter o conhecimento e o discernimento para não andar nem nesse caminho, nem próximo a esse caminho. Porque esses homens, né, o caminho dos maus, esses homens, eles geralmente falam palavras perversas, palavras assim de morte, que trazem morte. Eles abandonam, e como que a gente reconhece esses homens? A gente vai ver aqui, ó, que abandonam as veredas retas para andar por caminho de trevas, ou seja, caminhos que não estão iluminados, caminhos sem a luz de Deus. Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos, ou seja, aquela pessoa que se alegra quando vê o mal acontecendo. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam ou se desviam. Então a vereda não é uma vereda reta, ela é uma vereda tortuosa, é um caminho tortuoso, é um caminho que muitas vezes não tem rumo. A pessoa vai andando de um lado para o outro sem rumo. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Isso aqui é muito importante e ele vai acabar o capítulo aqui enfatizando em se livrar da mulher imoral. E aqui a gente pode até entender que é em relação
vamos colocar assim, um espírito de prostituição que atua na vida das pessoas. Não simplesmente relacionado a uma mulher, mas geralmente no contexto geral em que esse espírito de prostituição atua, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez com Deus. Então a mulher imoral, ela tem esse tipo de atitude. Ela não tá nem aí para o que ela falou com Deus e ela abandona simplesmente o companheiro da juventude dela, da mocidade. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e seus caminhos levam à sombra. Ou seja, essa mulher aqui, moral, ela vai sempre em direção à morte, porque na verdade ali é onde é sua morada. Então a gente sempre está querendo voltar para nossa casa, e a casa dela é onde? É a morte, tá? Porque justamente onde é esse lugar que ela quer chegar é a morte. Quais são os caminhos para a morte? São os caminhos que levam às sombras que não podem ser iluminados. Os que a ela procura jamais voltarão, porque uma pessoa que está num caminho desse, ela não consegue enxergar a luz para retornar, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Então a sabedoria ela tem essa prática aí de fazer o homem andar na onde é reto, tá? E saber que essa pessoa pode habitar tranquilamente a terra e saber que os íntegros permanecerão nela. E os íntegros permanecerão na terra, por quê? Porque os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados ou desarraigados. Então, essas pessoas serão arrancadas da terra, vamos colocar assim, do convívio físico por meio das suas raízes. Isso aqui pode ter várias aplicações, tá? Mas o sentido é que o que essa pessoa ela não tem um fundamento sólido aonde ela está andando, enquanto os retos eles permanecerão. Isso daqui pode estar relacionado também àquela parábola que Jesus fala, onde ele diz que existiam pessoas que faziam casa na rocha e casa na areia. Então, essa pessoa que tem a casa na areia é muito fácil arrancar ela e retirar suas raízes. Mas quem tem a casa na rocha, ela permanecerá. Então, é nesse sentido aqui que a gente encerra nosso texto. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, deixa o seu like aí, não esquece, por favor, não custa nada você deixar o seu like. Até logo.